Olá pessoal, tudo bom com vocês? Está começando agora mais uma edição do Sala de Visitas, o nosso podcast diferente, né? Que nós lançamos há pouco tempo aqui pelo nosso canal Cria TV Oficial. Antes de apresentar o nosso convidado, como a gente sempre faz no início do nosso podcast, quero fazer aquele apelo básico para você que está aí, sempre curte os nossos vídeos, mas você acabou se pegando... Você não, simplesmente você ainda não se inscreveu no nosso canal, que é isso, está perdendo tempo. E você tem que se inscrever para, inclusive, ajudar a gente a produzir outros conteúdos, continuar a produzindo mais conteúdos para você. Então, além de se inscrever, é importante também que você clique no sininho para poder receber as notificações de novos vídeos. Sempre que lança um vídeo novo, tem um lançamento, você vai ficar sabendo. Além disso, é importante você interagir com os nossos vídeos, curtindo, comentando, porque isso também faz com que a gente se expanda ainda mais na rede e consiga alcançar mais pessoas com os nossos assuntos, que são sempre muito interessantes, nossos convidados, não menos, né? E o convidado de hoje é uma liderança jovem do município de Volta Redonda, ele foi candidato a vereador, é suplente, o primeiro suplente pelo PSB, PSB, era isso? Isso, Partido Socialista Brasileiro, é o Raoni, o qual nós cumprimentamos nesse momento. Bom, Raoni, prazer tê-lo com a gente no Sala de Visitas. Obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está ouvindo, qualquer boa lugar. Madrugada também, que tem gente... Aliás, podcast tem uma audiência na madrugada sempre. Na verdade, o podcast, eu sou podcaster, a gente estava falando sobre isso antes. É verdade. Cara, acompanha minha vida. De casa ao trabalho, do trabalho em casa, eu estou sempre escutando, antenado. Eu quero agradecer, Rafael, pela presença aqui em casa, te receber uma alegria. Pô, cara, obrigado a todos vocês. O bom é que aqui já tem uma estrutura aqui. Eu gosto, em breve a gente vai ter outros projetos aí também. Bacana. Eu já sou podcast há algum tempo, eu gosto muito de som, e do meu ambiente aqui meio nerd também, porque como jovem eu não posso deixar de curtir essas legal, coisas. Né? E você, Raoni, para quem não te conhece, você é uma liderança política, né? Como eu já disse, foi candidato a vereador, está na primeira suplência. Existe até a iminência de você poder assumir o cargo de vereança no município de Volta Redonda, desde que o vereador titular, que é o Jari, foi eleito na sua chapa, ele assume uma cadeira da Alerj, também está nessa expectativa, existem algumas situações jurídicas lá, mas independente de qualquer coisa, que isso a gente vai falar depois, mas eu quero conhecer um pouquinho mais sobre você, sobre sua vida. Você é professor, né? Isso. Eu costumo dizer que antes de ser político, na verdade todos nós somos políticos, né? Claro. Mas quando eu me apresento, eu tenho orgulho muito grande de dizer que eu sou professor. Tá? Uhum. Isso faz parte da minha formação enquanto ser humano, cara. Porque se eu tenho a consciência que eu tenho hoje sobre política, sobre o mundo, eu devo aos meus professores. Uhum. Meus professores de ensino médio, de ensino fundamental. Eu estudei no Colégio Delcio Horta Delgado, né? Eu fiz lá meu ensino fundamental, meu ensino médio, na escola pública, e os meus professores fantásticos que me ensinaram. Eu estou hoje nessa vida lutando, né, por justiça social por conta dessa galera que me ensinou. Então eu sempre me apresento, sou professor, tenho muito orgulho disso, sou historiador, tenho mestrado em ensino de história, fiz na UFRJ. Legal. E agora estou terminando aí, estou nas vésperas aí, ano que vem eu já defendo a minha tese de doutorado, estou fazendo na PUC do Rio, um doutorado em educação, que é a área que eu sou apaixonado, a educação para mim é super importante. E comecei assim, cara, na verdade eu nunca fui candidato, né, a nada na minha vida. Uhum. Eu, como e você com certeza que está ouvindo a gente vai se identificar. Como qualquer brasileiro, a gente luta para sobreviver todos os instantes, né? Verdade. Principalmente eu vim de periferia, eu sou nascido e criado no bairro Água Limpa, em Volta Redonda, então assim, eu nunca tive muitas condições financeiras. O tempo que me sobrava, eu me dedicava aos estudos. Sempre fui um aluno muito dedicado, minha mãe e minha avó sempre me apoiaram muito, meu avô falecido. E eu tive a oportunidade, através da educação, ter algum rumo na minha vida. Então, assim, a minha atuação política, partidária hoje, né? Hoje eu sou filiado ao PSB, mas em movimentos sociais, ela começou um pouco tarde. Né? Sim. Porque, antes de mais nada, eu precisava fazer faculdade, mano. Precisava estudar, trabalhar. Era a sua prioridade. Mas desde então você já pensava em alguma coisa na vida política? Não, nunca pensei nisso. Nunca pensou. Porque o único trabalho social que eu desenvolvi muito forte na minha adolescência foi dentro da Igreja Católica. Né? Eu sou cofundador de um projeto chamado Parresia, que já mobilizou mais de 20 mil jovens em toda a região. Então eu comecei ali evangelizando com jovens, fazendo trabalho, tinha banda, e meu trabalho era ali na Pastoral da Juventude, foi onde eu comecei. Até hoje eu atuo, eu sou um dos coordenadores do setor Juventude Diocesano, aqui nas 12 cidades da Diocese, a gente articula junto com as juventudes.
E assim, cara, eu precisava, como eu disse, sobreviver. Então, trabalhar de dia, estudar à noite, o corre que todo mundo conhece, sabe como é que é. Nunca deixei de pensar sobre política, isso daí é bem claro. Eu nunca fui político no sentido de atuação. De atuação político eleitoral. Sim, mas... eu tinha sido convidado várias vezes por conta dessa liderança dentro da Igreja Católica. Sempre neguei, não me sentia preparado para isso. Meu objetivo ali era estudar, terminar a faculdade, passar no concurso público, dar aula, sobreviver, né, e ter algum espaço, ter uma casa, curtir minha família, ajudar minha casa, minha família, eu sou muito formado na minha família, então eu precisava de alguma condição para minha família, né, então uma condição melhor de sobreviver e tal, de viver, né, porque eu usei a palavra sobreviver, porque na atual conjuntura a gente não vive, né, a gente sobrevive. Exatamente, por causa das Toda questões vez financeiras. que a gente vai ao mercado, Pô, né, mano. aí reduz, hoje não vai dar para levar essa carne, tem que levar isso aqui. A gasolina, quando você vai, rapaz, vai ter que ir mais vezes de bicicleta para o trabalho. E muitos trabalhadores se identificam com isso que eu estou falando, não é? Totalmente. Então, assim, às vezes a política é uma coisa distante da vida das pessoas, não deveria ser. Não deveria ser. Né? Porque a política não é partido político, né? A aula de história aqui, vem da palavra polis, do grego que significa cidade. Que significa o quê, mano? Participar da vida pública, compreender que o lugar onde tu mora é o lugar onde você vive, é esse lugar que você precisa fazer parte das discussões porque você é impactado por isso. Então quando eu falo assim, não me interesso por política, e os gregos chamavam que não se interessavam por política de idiota, né? Esse era o termo, tu é idiota. O idiota é o cara que não gosta de política. Sim. É o cara que estava pra lá das questões, não quer saber da vida da cidade, o que está rolando. E meio que teve um período importante no nosso país, só te cortando, mas é importante a gente colocar esse recorte, em que se colocou que o importante era, o bonito era não gostar de política. Sim. Não, são duas coisas que eu fico incomodado quando eu vejo, quando eu ouço alguém falar que não gosta de política. Eu odeio política, porque você tem a representatividade tão ruim, tão de baixo nível, que é justamente eleita porque as pessoas não gostam de política. Sim. E aí acabam sendo gente que gosta, né? Tem gente que gosta. E Exatamente. Gosta da política do poder, no sentido, né? Do poder, exatamente. E não o poder, porque assim, a grande dinâmica do poder é que todo mundo deseja poder na vida. Eu, você, isso é inerente a qualquer ser humano. Agora, a questão da política é o poder pelo poder, né? Não é o poder em compartilhar o poder. E mais importante que eu vejo, muitas pessoas colocam um projeto político como projeto de vida. Sim. Não é projeto de vida. Não é profissão. Política não é profissão. Não, na verdade, ela é eu acho que é um chamamento, e que, se, por exemplo, quando você se coloca na disposição, você está se sacrificando em prol, porque eu entendo a política como você abrir mão de uma série de coisas da sua vida, até da sua vida privada, em prol daquela comunidade. Mas em tese deveria ser assim, é um chamamento. Então eu encaro a política como um chamamento. Agora, tem gente que já, ela se coloca, investe até grana, muita coisa do patrimônio dela, para poder, de alguma forma, se locupletar disso financeiramente. E aí depois usa da política para se investir em si mesmo, né? Então é a lógica, primeiro invisto, para depois ter o retorno. Né? É o grande problema que a gente encara. Isso sempre me incomodou em política, sabe, Rafael? Uma coisa que eu falava muito com a minha esposa, estou com minha esposa há 10 anos, uma pessoa incrível, inclusive a primeira pessoa a me apoiar foi a Vanice, né? Ela está chegando daqui a pouco aqui, ela foi a primeira pessoa a dizer, olha, acho que você deve entrar na política. Porque eu era muito cobrado. Geralmente é a mulher que é o contrário, né? É o contrário. É sempre o companheiro ou companheira que coloca o limite. Não vai não, dor de cabeça pra tu, não faz isso não. Cara, comigo foi totalmente diferente. Quando foi antes do carnaval, fevereiro, de 2018, quando eu recebi um convite para entrar no partido, no PSB. Quem me convidou, inclusive, foi o ex-prefeito Paiva, né? Ele fez esse convite. Que também tem muita influência na questão das comunidades católicas, sim, essa coisa. Ele me conhece da igreja, né? Muito grande. Ele sabe que eu sou uma liderança dentro da comunidade. Sim. E aí ele encontrou comigo na vila, e ele já estava querendo falar comigo. Eu falei, Rony, acho que está na hora de você ser candidato, e o que você acha disso? Eu falei, Paiva, olha, eu gosto muito de política, sabe disso, eu respiro política, eu vou para uma manifestação, eu dentro da minha área de trabalho, que é com juventude e na área de educação, eu sempre fui para a luta, cara. Eu discuti muito BNCC, que é a Base Nacional Curricular Comum, fiz manifestação. Gente, repara não, tem um totozinho aqui. Depois você apresenta aí pra galera aí. Que é minha filha. Sua filha, como é que é o nome da filha? É Ive, vem cá, Ive. Ô, Ive, vem cá pra gente te ver, Ive. Agora não adianta fugir não, que
O povo vai quer aparecer, te ver. ó. Você aqui é aí, ó. Meu neném. Gracinha, né? Ela é ótima. Companheira. Isso aí. E aí, assim, chegou um momento que eu comecei a perceber, cara, que através desse convite, eu pensar um pouco, eu falei assim, cara, eu olhava pra minha cidade, pra Volta Redonda, e eu não via representatividade. A representatividade é o seguinte, eu olho pros espaços de poder e vejo alguém que, pô, me representa. Sim. Alguém que eu falo assim, pô, esse cara aqui tá defendendo algo que eu acredito. Pô, esse daqui defende a educação. Você olha pra Câmara dos Vereadores, você não tem um professor. Você olha para a Câmara dos Vereadores, você não via jovem. Hoje a gente tem uma jovens, mulher, né? Também. Exatamente. E nessa eleição, particularmente, a gente não tem nenhuma mulher. Isso é uma coisa gravíssima para a nossa política, né? Uhum. Mais triste ainda perceber que de primeiro suplente só tem uma. Ou seja, ainda que se trocasse as cadeiras, assim, um saísse para assumir um cargo, alguma coisa, e esse suplente fosse convocado, não seria mulher. Uhum. Dentro do meu partido, a gente tem a gente teve a Ida, que é uma militante muito grande da área do meio ambiente, que fez campanha e lutou por isso. E a gente tem também a Carminha, da Sociedade de Protetores dos Animais, pessoa incrível também, que faz um trabalho extraordinário e elas lutaram ali, quase chegaram. Né? Assim, o PSB, que é o partido por qual eu me candidatei, a gente quase faz 2, né? Assim, faltou pouquíssimo, 182 votos. Eu fiz 1.409, faltou 180, 82 para fazer mais um. Mas assim, já é lá para frente, né? Já estou lá na frente, voltar um pouco. A questão toda é que eu olhava em 2018, não me via representado nem na Câmara dos Vereadores, pouco me representado na Câmara dos Deputados, e foi um momento muito terrível da nossa política, né? Assim, foi um momento... A eleição de 2018 foi desgastante para todos nós, independente de qual o lado que você adere. Muito polarizada, né? A polarização, cara, faz parte da política. Sim. É bom? Depende. É importante ter polarização porque tem disputa. Política é isso, você tem... Eu acredito muito na democracia, você tem lugar para todo mundo. O cara que é de esquerda, de direita, de centro-esquerda, centro-direita, o cara que é progressista, que está ali mais ou menos entre o centro-esquerda. Tem uma galera, só não tem lugar para quem pensa que o outro é seu inimigo. Aquele que quer matar o outro, quando matar politicamente. Aquele, ó, o que diz que não tem lugar para você, esse é perigoso. Né? Esse aí não está dentro do espaço democrático. E eu olhava para o Brasil, olhava para o município e falava assim, olha, realmente ninguém me representa. E eu fui fazer um teste. Falei assim, eu vou falar com a minha mãe, vou falar com a minha esposa primeiro e vou ligar para o meu avô. Aí eu liguei para o meu avô, a primeira pessoa que eu fui falar sobre política. Falei assim, meu avô falecido, né? Falei assim, isso em fevereiro. Falei, vô, o que o senhor acha de ser candidato à próxima eleição a vereador? Eu respirei fundo, falei, vai vir um sermão porque meu avô chamava muita atenção. Né? A figura paterna da minha vida foi meu avô. Ele disse assim, ó, pô, já passou da hora, né, meu filho? Aí eu falei assim, caraca, meu avô falou isso. Aí ele me deu um sermão de 1 hora ali, ó, não vai cuidar com que você vai se misturar. E aí, como é que vai ser? Não, ó, vou te ajudar que puder, e não sei o quê, tamo junto. Eu falei, pô, obrigado, te amo e tal. Isso foi numa sexta-feira, e aí? 2018. Passou o carnaval, quarta-feira de cinza, meu avô faleceu. Puxa vida. Meu avô teve um infarto, tava na praia, eu tinha visto ele um mês antes, eu tive ido na praia contar com ele. Aquele foi um baque muito grande da minha vida. Imagina. Cara, isso estruturou. Eu tava brincando com a cachorrinha, ela foi uma terapia pra mim, né? Na época que ela veio pra casa, porque aquilo me desconstruiu de uma forma assim... Você tinha uma ligação muito grande com ele. Muito forte. Meu avô é um cara que, eu considerava ele meu pai. É o cara que me educou, disse, ó, os princípios são esses, faça isso, faça aquilo. Minha mãe e minha avó juntamente, né? Mas o meu avô era aquele cara que ligava pra puxar a orelha, sabe? Aquele cara que te ligava e falava assim, olha, segue esse rumo aqui, faz isso daqui. E é um cara muito simples, mas de uma sabedoria incrível. E aquilo pra mim impactou de uma forma que eu não sabia o que eu fazia na minha vida. Eu entrei numa depressão fortíssima, entrei de licença do trabalho, não consegui voltar ao trabalho, fiquei alguns meses assim. Eu não entendi, eu sou um cara super de boa da vida, super de bem com a vida, tranquilo. Mas aquele momento foi um momento difícil. Mas eu lembrava dessas palavras do meu avô. E aí, mais ou menos em maio, eu já estava melhorzinho, voltando. Aí eu me filiei ao PSB, procurei lá na época o Jari, né? E aí eu fiz a filiação e falei assim, olha, vou construir um projeto político, mas eu quero ser diferente. Eu não vou me misturar, eu não tenho padrinho político. Assim, quem me convidou para política, convidou, mas nunca ninguém falou assim, olha aqui, ó, te dou tantos votos. Não aceito, nunca tive isso. Juntei um grupo de jovens, de pessoas que queriam fazer a diferença, uma galera, e fui conversando. E eu lembro que eu conversei ao longo de 2 anos, 2018 e 2020,
mais de 1000 pessoas. Sim. No WhatsApp, telefone, encontro, reunião. Eu comecei a falar assim, ó, eu sou muito intenso. Quando eu quero uma coisa, eu vou atrás mesmo. Eu fui conversando, parti para cima, vamos conversar, vamos construir. Comecei a estudar muito sobre política, mas política no sentido de política pública, né? Assim, quais são os projetos para implementar na área da saúde, educação. Já tinha um conhecimento por ser historiador. E aí eu comecei a fazer esse trabalho de conversar com as pessoas, entender os contextos, chamando especialistas. Surgiu a oportunidade de entrar no Renova BR, que é o Movimento de Renovação Política Nacional. Fiz esse processo seletivo em 2019, fui selecionado aqui de Cidade de Volta Redonda. Era o Renova BR Cidades, né, com foco nos municípios. Passei um ano em formação com eles e aí decidi em 2020, de fato, me candidatar. A gente construiu um projeto com mais de 100 especialistas, chamamos professores, advogados, engenheiros, galera técnica mesmo. E assim, ó, os problemas do município a gente identificou com base em dados e evidências. Olha, problema da educação, vou dar um exemplo, a gente não alcançava a nota do IDEB, a gente não alcançou ainda, desde 2013, o ensino fundamental. Então, o último ano que a gente alcançou a nota do IDEB prevista foi 2013. Então, existe um problema. Qual é o problema da educação no município? A gente foi fazer uma análise. A gente perdeu uma quantidade muito grande de escolas em tempo integral, a gente tinha alguns gargalos ali de investimento, o professor, por exemplo, não recebia como fala? Certificação não? Não, o salário base do professor, o piso nacional. Piso nacional. Então, a gente tinha uma série de... A verdade é um problema crônico no Brasil inteiro. Você tem uma... que era para ser cumprido, né? O salário base, como o próprio nome diz, era para ser o certo, né? Em tudo quanto é lugar. Era para ser crime do gestor, cara, que não cumpre. Olha que dado triste, é um dado muito triste. Arredondando para números, né, inteiros, assim. Por volta de 70% do salário dos professores, na verdade, a gente recebe 70% do equivalente a qualquer outro profissional formado na área. Um administrador, por exemplo, tem um piso. Né? O professor, ele recebe 70% a menos que esse profissional com ensino superior. 30% a menos. Né? Então, ele recebe 70% desse salário. O que significa isso? Significa que o professor tem ensino superior, tem mestrado, tem doutorado, ele ingressa no mercado de trabalho, um administrador, e aí com todo o devido respeito, eu estou dando o exemplo do administrador, podia ser qualquer um advogado, ele recebe X, o exemplo da gente, não sei o valor exato, o piso deles, mas é lá, 2.500, o professor recebe 2.200, 2.100. Isso é uma realidade nacional. Em Volta Redonda é diferente, a gente não recebe o piso. A hora-aula do professor é uma coisa de 10 e pouco, sendo que o piso era para ser 12. É uma dicotomia porque é justamente o profissional que era para ser mais valorizado, porque ele forma todos os outros profissionais, toda a cadeia produtiva, sim. E ele justamente é o que é talvez um dos menos valorizados. Sim. De formação superior, eu acredito que é se não menos, talvez um dos menos valorizados. E é interessante, se você for fazer um levantamento, pega na rede pública, não estou falando de rede de educação não, pega lá no serviço público da Prefeitura Municipal de Volta Redonda, ou de Barra Mansa, onde for. Faz um levantamento de quantos profissionais ali tem com graduação, quantos tem mestrado e doutorado. Você vai ver que a maioria deles são da área da educação. Uhum. Porque é uma galera que se especializa, uma galera que corre atrás, né? E ainda assim não é valorizado. Então é uma coisa muito triste. Sabe? Tem algumas instituições federais que acabam valorizando, né? Quando o profissional ele vai, até como uma espécie de incentivo. É o plano de carreira, né? Plano de carreira. A partir do momento que você faz mestrado, então é meio que um incentivo para você se especializar também. Sim. Coisa que os municípios em si, eles não. Por exemplo, vou dar exemplo no município onde eu trabalho. Eu sou professor no município de Resende. Lá tem uma lei, que é a lei do piso, a lei do plano de carreira, que ela funciona. Se eu tenho mestrado, meu salário é 50% maior. Se eu tenho doutorado, é 70%. Se eu tenho pós-doutorado, é 80%. Quem tem pós é 30%. Ou seja, tem uma política pública de valorização. Ainda que o valor esteja lá sem reajuste há vários anos, né? Mas tem essa política. Diferente de Volta Redonda. Então a gente começou a identificar esses gargalos. Professor mal valorizado, infraestrutura escolar. A gente fez um levantamento de dados mesmo, de todo o município. Cara, eu sou um cara muito viciado em dados. Então eu vou no portal da transparência, eu saio pedindo tudo. Eu quero saber quantos alunos tem, quantos alunos estão em cada escola. Aí fui descobrir a quantidade de alunos por volta de um pouco mais de 39 mil. Quantos alunos estavam em escola de tempo integral. Fazendo todo esse levantamento, analisar isso para a gente encontrar uma solução. Juntamos os profissionais, juntamos os projetos, a gente começou a defender. E a gente chegava na rua e falava assim, olha, eu sou professor, não sou político não. Para chamar a atenção do povo, né? Porque você fala que é político, você já cria aquele... Um ranço, né? Um ranço mesmo. Você está falando sobre isso aqui agora há pouco. Você fala sobre política, as pessoas... não gosto de política, né?
Você que não gosta de política, no sentido grego, tá, gente? Você é um idiota. Não idiota no sentido pejorativo hoje, no sentido de que não gosta de política. Você está deixando de pensar sobre a vida, o lugar onde você vive, onde você mora. Está alienado, né? Tá alienado. As questões principais que precisam ser construídas. Agora, Raoni, a gente estava falando aqui no início da iminência de você poder assumir uma cadeira de vereança em função da possibilidade do Jari assumir um cargo na Leste. Mas há uma outra possibilidade. Nessa semana a gente acompanhou matérias de jornal dizendo de uma medida do Ministério Público com relação a 4 vereadores hoje que fazem parte de um partido que teve problema, né, por conta de uma candidatura feminina que não conseguiu cumprir em alguma situação. E esses 4 parlamentares, eles perderiam os seus mandatos em função disso, porque aí o partido se tornaria, né, inábil, e os votos seriam zerados desse partido, e aí seria redistribuída, seria feita uma nova contagem, e 4 parlamentares aparecem na lista, né? E a gente viu os nomes. Um que já estaria na lista, hoje ele já está numa cadeira no lugar do pastor Washington, né, que é o Vampirinho. Então entraria você, Carlinhos Santana, o Alan Cunha e o Júnior Granato. E como que está isso? Como é que está esse processo? Você está acompanhando esse processo? De que forma que você está vendo isso? Acha que realmente é uma possibilidade plausível? Como é que você está vendo essa situação? Então, Rafael, é o seguinte, quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu não vi nenhum post meu sobre isso, nenhum comentário, nem da minha equipe, nem de ninguém. Queria até essa ponderação, porque eu vi os outros, no caso, que estão nessa situação, na iminência de assumir ou não, né? Mas se manifestaram e você não. Não me manifestei e não me manifestaria sobre isso no sentido de que eu não tenho, vamos falar assim, capacidade jurídica para analisar o caso, que não é minha área, mas eu posso falar daquilo que eu li. Eu li o processo, abri o processo, tenho o processo em mãos, estou acompanhando para ver qual é o desenrolar disso. Mas, assim, independente, é importante a gente refletir, para as pessoas entenderem. O problema das candidaturas femininas, que está dando esse problema, é algo muito sério. E já existe jurisprudência sobre isso. Aconteceram isso no início do ano, com outros municípios, que quando você tem uma lei para cumprir, 30% de candidaturas femininas dentro da chapa, tá? Seja para deputado, seja para vereador, você tem que cumprir essa quantidade. Só que, assim, normalmente, e infelizmente, isso tem acontecido de personagens políticos dominam partidos, pegam esses partidos e dizem o seguinte: preciso montar uma nominata. Então, assim, a lógica é essa. Para ter 2 candidatos homens, eu preciso ter um candidato de mulher. Então, você coloca lá o grupinho dele, e tem muitas mulheres lideranças, elas deveriam ter mais, né? Elas também estão ali. Mas aí não chega no limite, você precisa colocar o máximo possível para você fazer 2, 3 vereadores na chapa. Então você vai começando a colocar mulheres ali, né? Aí você coloca ligou assim, ô tia, fulana, eu vou colocar você aqui na chapa, você pode ser candidato a vereador? Mas não gosto, não tem problema não. Só dá seu nome, seus documentos aí, e você vai ter lá, faz uma campanhazinha aí, qual é o voto da família. Só para a gente ser mais explicadinho para o povo que está acompanhando a gente, pessoal que está... Vamos supor, você tem hoje na Câmara de Vereadores, em Volta Redonda, 21 vagas. 21 cadeiras, isso. Então, o que reza a lei, né, a lei eleitoral, é que você tem direito a colocar, cada partido, 21 candidatos, mais um percentual de sobra, né, que eu não lembro agora quantos por cento. Em Volta Redonda, se não me engano, não sei se é 30%, dá uma média de 30 e poucos candidatos. E aí é aquela história, você faz conta, é matemática. Então, quanto mais candidato você tiver, a probabilidade desse candidato trazerem votos e que aumentar a legenda, porque o partido ele é eleito pela legenda completa. Sim. E não pelo parlamentar sozinho, não, o voto dele, não é o mais votado. Isso não, exatamente. Vai ser o mais votado daquele partido. Isso, o mais votado daquele partido, no caso. E o partido que alcançou o coeficiente eleitoral pegou a sobra. Nem todos alcançam. Então, para que eles possam ficar mais próximos de garantir esse coeficiente eleitoral, eles precisam ter muito candidato. Então, se você fala 33
33 candidatos, Volta Por Redonda? volta disso, acho que é isso. Você tem 11 mulheres, né? Pelo menos, porque aí é o 30%, né? Sim, sim. Então, e a gente sabe que há uma dificuldade de se introduzir a mulher, é uma discussão muito, muito grande, e não porque a gente precisa, porque só se lembra de mulher na eleição, e que eu acompanho muito, na política, quando chega na eleição que você precisa de completar a vaga. Sim. Porque a gente sabe que é um ambiente extremamente, tradicionalmente machista. Sim, a política o meio político é um meio extremamente machista, em que as mulheres não são colocadas na discussão. Elas são, e quando elas propõem discussão, elas ganham, tem uma expressão bonita lá, pomposa em inglês lá, que eu até esqueci o nome, que mansplaining, que fala, não é isso? Tem um nome dessa, é uma expressão que estão usando, e eles colocam, não é isso? E aí isolam as mulheres, e aí isso dificulta até a própria mulher. Observam, nossa Câmara dos Vereadores de Volta Redonda, a gente não teve nenhuma mulher eleita, né? Infelizmente. Falo infelizmente mesmo, porque dentro do nosso partido tinham lideranças femininas muito fortes ali. Carminha, Aida, teve uma galera ali que foi, meu projeto é esse, foi conquistando voto, sem recurso, e foi trabalhando, tem projeto social. Existem essas lideranças que às vezes são sufocadas por conta desse machismo dentro da política, que não permite que elas ascendam ao poder. É um problema estrutural, Rafael, é um negócio complicado. Sim. Que é assim. Que é estrutural do nosso país, né? Acho que teria que convidar uma candidatura feminina para trocar uma ideia bem legal sobre isso, porque ela sente na pele, ela sabe o que é. Porque a coisa é muito pesada. Inclusive, eu acho até estranho que a gente já teve algumas parlamentares históricas, mulheres no nosso município. A gente pode destacar aqui, mais recentemente, a América Tereza, você tem a Dodora, você tem a Neuza Jordão, enfim, Ana Wallenstein, não sei se ela chegou a assumir uma cadeira, não me lembro agora. Não me recordo. Não sei se ela foi só suplente, mas era uma figura, sempre que teve uma votação expressiva. A Rosana Bergoni, que... Né, foi, e... No geral, essas mulheres também têm dificuldade de retornar. Salvo a América Tereza, que foi eleita por vários mandatos, você tem uma dificuldade delas voltarem ao cenário, enquanto muitos homens conseguem se eternizar. É uma questão complexa demais e, como você disse, cara, é um ambiente muito, muito machista, né? Eu sei que é isso, porque eu como homem entendo, às vezes eu contribuo para isso como qualquer outro ser humano, porque a gente não tá... às vezes assim, os outros faz um corte. Raoni é machista. Raoni é machista, o Rafael é machista. Sim. Todos nós somos, sabe por quê? Porque a sociedade em si, ela é machista, a gente reproduz isso. Exato. Né? Eu tento me desconstruir todo momento. Eu sou chamada a atenção, minha esposa é a primeira a fazer isso, minha mãe, as amigas que estão próximas de luta e tal. Só que a gente às vezes cai. E a gente precisa sempre estar recomeçando. E aí eu percebo, a nossa política ela é machista, infelizmente. Olha para o Congresso Nacional. Sim. Olha para a nossa Câmara, a gente vê através disso. E aí, por conta dessa questão que é muito polêmica, os partidos sempre são fiscalizados pelo Ministério Público. Fica em cima, o Ministério Público sempre fica em cima. Pra você ter uma ideia, você abrir a página do Ministério Público, você vai ver, se não me engano, são 8 ou 9 denúncias sobre candidaturas femininas nos partidos em Volta Redonda. Teve denúncia durante a campanha. Agora, se existem essas investigações, né? O que está estourando agora foi a candidatura do PSC, né? Mas já teve agora no início do ano falando sobre a candidatura do PSL, as candidaturas do PSL. E existem outros partidos na mira. O que aconteceu com o PSL? Do PSL foi a questão teve partido que teve candidato que recebeu R$90 mil, R$50 mil e tiveram, sei lá, meia dúzia de votos. Assim, eu não sou juiz, eu não sei o que vai ser feito com isso, mas que existem, vamos colocar assim, possibilidade que tenha tido fraude não, que tenha tido esse tipo de crime eleitoral, então o Ministério Público está investigando, ele que vai dizer. Sim. Por isso que eu não me manifestei. Porque quem pediu anulação da chapa, porque anula a chapa inteira, tá, gente? Essa é a questão. Sim. O problema com candidatura feminina, anula a chapa inteira. E existe uma candidata no PSC que foi indeferida porque ela estava trabalhando na prefeitura quando não poderia. Descompatibilizou. Desincompatibilizou. Que a lei, né, você tem que estar 6 meses antes, dependendo do seu cargo. Eu, como servidor público, se não me engano, são 3 meses antes do pleito, concursado. Então, eu fiz isso, todo mundo seguiu o procedimento. Essa pessoa não. E aqui deixa aqui a crítica.
ela está, inclusive, até hoje na Prefeitura de Volta Redonda. Ela é cargo comissionado. Então é uma questão complicada. Então eu acho que a gente precisa fazer uma crítica com relação a essa questão, porque a política, cara, a gente precisa de idoneidade, seriedade. Então, Raoni, aí só quero voltar numa situação lá atrás, você falou da questão de manifestação, e aí me veio que você já militou muito nessa coisa de se manifestar, como liderança política e tal. Eu também já participei de manifestação, e quando a gente é mais jovem, a gente fica mais ainda enraizado com isso. E me veio na cabeça algo que me chamou a atenção, isso muito recentemente agora a gente teve aí esses movimentos próximo ao dia 7 de setembro, a questão dos movimentos capitaneados pelo presidente da República, aquela coisa toda, a polêmica em torno disso, STF, questão dos caminhoneiros, prisão de gente que estava meio que passando um pouco dos limites, inclusive até o próprio presidente saiu arranhado desse processo. Mas aí eu vi um episódio, uma situação que aconteceu com você, onde você postou uma foto que você estava com a camisa verde e amarela. E camisa da seleção, né? Não, eu estava com a bandeira. Com a bandeira, isso, com a bandeira. Estava com a camisa bandeira branca brasileira. E os seus seguidores, você tem seguidores, você mesmo já disse que são muito orgânicos no Instagram, né? Seguidores no Instagram. Muita gente falou, ficou, como é que eu vou dizer assim? Brigou com você, né? Deu uma de hater. E aí eu queria colocar duas situações. Uma que foi muito discutida lá no post, nos comentários, onde você até colocou a ideia das pessoas lerem antes para poder fazer uma crítica, porque assim, só para fazer a contextualização, você é uma pessoa que o seu campo político, você não reza na mesma cartilha do presidente Jair Bolsonaro. Isso é ponto pacífico. Sim. E, por outro Quem lado... já me segue já sabe. Então. E aí, aquela foto, no primeiro momento, ela parecia como se fosse uma virada de casa, virou a casaca. Mas peraí, aí tem duas situações. Você sempre, em alguns comentários, você mesmo colocou lá, mas eu não... as pessoas têm que ler primeiro, porque você contextualizou isso no seu texto. Sim. Por que você estava vestido, enfim... E uma outra, para mim, a preocupação maior não é nem a pessoa, porque eu já sei que as pessoas não leem as coisas direito mesmo, é por isso que fake news, ela tem o poder que tem, porque as pessoas não leem direito. E agora, assim, o que mais me chama a atenção é porque aquele elemento, a bandeira brasileira, ela não é de um grupo político, ela é de uma nação, é de todos nós. Então, assim, como que esse movimento ligado ao presidente Jair Bolsonaro se apropriou da bandeira, das cores da bandeira nacional de uma tal forma que hoje, se você utilizar as cores do seu próprio país, você pode ser defenestrado por outras pessoas. Conta um pouquinho sobre essa experiência que você teve. Então, assim, eu sou historiador, né? Então, 7 de setembro sempre é uma data importante que eu sempre faço reflexões sobre isso. Certo. E dessa vez, não vou fazer uma pegada mais histórica, quero fazer uma análise de conjuntura e tal, e me posicionar. Aí eu abri meu feed do Instagram, minha seleção de fotos, fui ver quantas fotos que eu tinha com a bandeira do Brasil recentes, porque o iPhone estava lotado. O iPhone tem 30 mil fotos, lotado de fotos. Aí eu encontrei numa pasta essa foto na verdade de 2013. Foi no evento que nós organizamos, chamado Bote Fé, que foi a vinda da Cruz da JMJ, da Jornada Mundial da Juventude. Sim, me lembro dessa. A gente organizou essa caminhada. A vinda do Papa, veio depois, né? Depois, foi logo no mesmo momento, né? Sim. Assim, praticamente. Então foi o Bote Fé, era o evento que antecedia a jornada. Sim. E aí teve o show do Padre Fábio de Mello, a gente organizou. Ali tinha uma multidão que a própria polícia estipulou que tinha por volta de 60 mil pessoas. Em toda a caminhada, desde o aterrado até a Ilha São João. Foi uma coisa gigantesca. E eu estava na organização, estava no trio. Eu coordenei todo esse evento. Né? Certo. E aí, assim, foi um momento muito impactante para mim. Eu tirei foto com a bandeira do Brasil, a gente estava ali, naquela época, não estava nem se polarizando tanto assim, dessa forma. E aí, de repente, eu falei assim, enquanto essa foto eu vou postar, eu vou fazer a reflexão. Aí eu coloquei lá um hashtag Fora Bolsonaro e escrevi o texto. A reflexão era de que eu não me vendo a argumentos populistas, no sentido de que o próprio presidente utiliza esse discurso na campanha, agora no 7 de setembro, para aliciar o seu próprio grupo, né? Um discurso populista, que quer agradar grupos, né?
E aí eu fiz essa análise, eu não me vendo esse argumento, eu sou independente, eu não tenho padrinho político, eu acho que a gente não tem que polarizar tanto assim, e eu não defendo o uso da bandeira, coisas do tipo, para manifestações golpistas. Eu fiz essa golpista porque, de fato, pregava o fechamento da STF. Isso quando se fere um dos poderes, se fere toda a democracia. Né? Isso aí é constitucional. E aí, o que eu fiz? Fiz esse post e postei. Aí eu fui beber água, sabe o que eu fui fazer? Aí passou uns 20 minutos, 30 minutos, peguei o celular de novo e vi aquela enxurrada de curtida. Eu, meu Deus do céu, o que é isso? Aí fui ver, gerou engajamento. Na hora que eu abri, aí, assim, não era crítica. Quem comentou, escreveu assim, que susto, ainda bem que eu li o texto. E era muito comentário nesse sentido. A galera meio que, porra, Rony, ainda bem que eu li o texto. A galera começou a assustar. Eu vi. E assim, muita gente, a liderança, as lideranças, professores, jovens, a galera que me acompanha, como eu disse, minhas redes sociais são orgânicas, a galera realmente interage do que eu penso, do que a gente está falando. E aí eu comecei a perceber, falei assim, deu ruim. Abri os insights, né? E dei uma olhada lá para ver quantos que eu tinha de curtida. Eu comecei que eu tinha perdido, eu tava com, não me lembro, tinha alguma coisa, 2 mil, 200 e pouco lá, acho que era 13.200. Aí eu fui fazer a conta, gente, perdi 100 e poucos, do nada. Aí que eu fui parar, conversei com a minha esposa, conversei com a galera da minha equipe, falei, olha só o que aconteceu, e aí a gente foi debater sobre isso, falei, olha, mas aí a gente chegou a 2 conclusões, né? A gente estava num momento polarizado, em que as pessoas não podiam ver a bandeira do Brasil, algumas pessoas até falavam comigo, Raoni, cara, eu comecei a ter ojeriza a bandeira por causa dessa galera que se apropriou dos símbolos nacionais com essas narrativas, né? Que não são democráticas. Sim. E eu falei, cara, mas esses símbolos são nossos, bicho. Isso não pertence à esquerda nem à direita. Né? Veja, Maria, pode ver aqui, ó, tá com a luz verde aqui. Eu uso a camisa do Renova de vez em quando. A minha campanha eu trabalhei o verde e o azul. Então, assim, eu gosto dessas coisas. Representam questões importantes para mim. Então, eu não vou deixar de usar os símbolos da nossa nação por conta de grupos que pregam fechamento do STF, fechamento do parlamento e coisas que são antidemocráticas. Um discurso autoritário. E aí depois eu fiz um vídeo explicando o que aconteceu pra galera, e aí depois eu recebi uma enxurrada de curtidas de volta. A galera foi seguindo de volta. Porque parece que gerou as pessoas, parece que elas viram o que tinha acontecido e voltaram para verificar. E quando viram o erro que tinha cometido, seguiram de volta. Então praticamente que se eu perdi poucos seguidores, porque teve essa volta da galera, né? A galera mais crítica. E aí é claro, né, como tem extremismo para todo lado, tem extremismo de esquerda também, teve gente que ficou problematizando o post, porque você está usando a bandeira do Brasil, etc, etc. Eu falei assim, cara, o discurso da direita de que nossa bandeira jamais vai ser vermelha é verdadeira, nunca vai ser vermelha porque é verde e amarelo. Então eu não vou pintar ela de vermelho, né, não é isso. A gente tem um símbolo nacional importante, né, e eu vou discutir isso, vou me apropriar disso porque ele é nosso. E aí gerou muita confusão. Mas eu acho que a gente precisa refletir sobre isso. Os símbolos nacionais são nossos, pertencem à nossa nação, a gente se identifica com eles. Existem críticas à própria ideia da bandeira nacional, a gente pode discutir isso, como ela foi construída. Sim, aí é um outro debate. Que é agora, o 7 de setembro de Portugal, alguma coisa da família portuguesa. Eu não tem a bandeira da monarquia, que tem uma relação. Isso. A gente pode problematizar isso, mas na aula de história eu não vou fazer isso aqui. Mas deu pra entender que, tipo assim, é um símbolo nacional que, cara, a gente tem que usar. E na verdade, assim, pra mim, essa discussão do símbolo, da origem do símbolo, ela tá superada, porque, e aí a questão de apropriação, nós, quanto república democrática, nos apropriamos desse símbolo, verde, amarelo, azul e branco, independente de ser brasão da família imperial, sei lá das quantas. Mas, e aí tem uma outra simbologia que depois a gente aprendeu, eu pelo menos aprendi isso depois que eu descobri que era mentira. Mas que na verdade é legal a gente acreditar que seja isso, que é o verde da nossa natureza, do verde das matas, né? O amarelo do ouro, enfim, o azul da força hidrográfica que nós temos. Eu acho legal essa analogia com essa analogia que foi feita. E outra coisa... E que tem muito cara de Brasil, a gente tem ali, né? Aquelas estrelas que representam os nossos estados. Então, os 27 estados. Então a gente precisa olhar aquilo, sim. Federal. Poxa, isso faz parte, eu moro no estado do Rio de Janeiro, tá uma estrela representando ali. Então isso tem todo um significado importante para nós. Isso. Agora, se as pessoas apropriam de símbolos, eu vou dar um exemplo clássico aqui, o símbolo do nazismo.
Todo mundo olha, pô, o símbolo do nazismo. Mas, na verdade, ele é um símbolo oriental que foi apropriado pelo nazismo, né? E aí, obviamente, a gente não usa mais aquela suástica, né? Porque, de fato, é problemático, existem leis sobre isso, e a gente tem que condenar porque a gente sabe a intenção disso. Mas ele é um símbolo oriental que foi apropriado. Essas apropriações acontecem. Agora, eu não vou deixar que isso aconteça com a bandeira do nosso país. E você tocou num assunto que eu me lembrei, cara, da 3ª série primária. Pô, tem bastante tempo, hein? Hã? Bastante tempo, hein? Tem, pode botar mais de 30 anos aí. Eita! E eu me lembro que eu estava na escola e teve um aluno que ele desenhou o símbolo. Foi a primeira vez que eu que eu me lembro do contato com o símbolo da suástica. E ele desenhou isso. No caso que a gente tinha mania de desenhar na última folha, né? Sim. De fazer os desenhos. E ele desenhou uma suástica no caderno dele. A professora viu, falou, fulano, o que é isso? Para a direção agora. E mandou ele para a direção, porque ele estava desenhando aquele símbolo, era uma coisa horrorosa. E depois que eu fui ter o conhecimento de porquê daquilo. Faltou da professora uma percepção pedagógica, né? Mas você não sabia o uso, também... você chega e explica. Olha, gente, esse símbolo aqui é usado para isso foi e isso. Foi enviado para a direção lá. A gente tem uma lei, né? No Brasil é só permitido o uso desses símbolos para questões pedagógicas. Então, você vai ver ele no livro didático. Mas por que está no livro didático? Porque a gente discute isso. Porque para uma criança, se você vê aquele símbolo, e aquele símbolo é legal, ele é desafiador. Rola uma polêmica, Rafael, inclusive num anime recente. Para desenhar. Já ouvi falar em anime, né? Sim, japonês claro. E tal. Então, assim, tem um anime, se não me engano é Tokyo Revenge o nome do anime, que usa esse símbolo suástico lá os personagens, mas é no significado original do símbolo. E, assim, para vir para o Ocidente, está sendo cortado o símbolo, justamente porque é uma questão frágil, principalmente para os judeus, então existe essa discussão. E por isso que eu não vou deixar que os nossos símbolos, as nossas cores, sejam hostilizadas dessa forma ou utilizadas para esses fins políticos que não são democráticos. Não vou deixar. Você tocou num assunto que agora eu quero criar uma polêmica aqui. Aí, claro, é a sua opinião. Pode polemizar aqui, isso mesmo. A gente falando dos ismos, né? Sim. Nazismo, o fascismo, que a nossa história ela conta pra gente o que aconteceu, sim, as atrocidades que aconteceram na Alemanha, né? O eixo do mal que a gente fala, né? Sim. E também na própria Itália com o fascismo de Benito Mussolini. E aí a gente tem uma outra série de outras questões do ismo, e aí eu toco num ponto importante, porque você hoje é militante, é filiado a um partido que é Partido Socialista Brasileiro, então socialismo, e aliado a essa expressão tem a questão comunismo. Então são duas expressões que elas estão muito ligadas umas às outras, e existe até projeto de lei aí tramitando no Congresso para criminalizar o comunismo, quanto prática, quanto ideologia. E eu queria saber o que você acha disso. Rafael, é o seguinte... Por que eu estou perguntando isso? É importante. A título de comparação, sim, com nazismo e fascismo. O que isso tem a ver uma coisa com a outra? Ou a prática do comunismo, explicar um pouco sinteticamente o que é o comunismo e o que você acha do que se circula no Congresso com relação a essa situação. Então a gente precisa entender, primeiramente, vou tentar explicar o mais rápido possível, claro, o professor aqui do ensino fundamental e médio. Uhum. Nazismo é totalmente diferente de comunismo. São questões antagônicas, tá? Claro. São conceitos diferentes. Uhum. Que você vai ver na internet e tem gente falando, nazismo é de esquerda. Inclusive, é um pensamento que não existe nenhum parâmetro conceitual, bibliográfico para comprovar isso. Eu falo como historiador. Né? Chega aqui, vai ver meus livros, eu nunca estudei isso na academia, não existe esse conceito. Uhum. Inclusive é um tema do meu doutorado. Eu pesquiso também sobre essas narrativas históricas deturpadas. Uhum. Então são questões diferentes. Muito bom. Então, depois estiver pronto, me convido para ler, que eu quero certeza. ler esse é um prazer. Essa sua tese. O meu mestrado foi sobre podcast. Legal. Eu curto. E aí, o que a gente precisa entender? Nazismo é um movimento específico que surge ali na Alemanha. E o nazismo ele é um apagamento do outro, no sentido de que ele delimitou inimigos, né? E aí essa política de inimigos... Ele nasceu e morreu naquele ambiente. Naquele ambiente ali. Não, mas existem... A gente tem movimentos nazistas até hoje. Sim, claro. Mas quanto força política que se estabeleceu, ele nasce e morre ali naquele contexto. Nesse contexto. E tem um livro muito interessante que está ali na minha bibliografia, chama Como as Democracias Morrem. Né?
Esse texto são professores da Ziblatt, são professores de Harvard, eles dizem o seguinte, que esses movimentos surgem em momentos de fragilidade. Quando a democracia está frágil, naquele momento no nazismo não existia uma democracia, a gente tinha uma monarquia ali, na Alemanha. Mas o que rolava ali? Depois da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha estava em frangalhos econômicos, assim, para você comprar um pacote de feijão, você tinha de levar um carrinho de mão lotado de nota, porque a nota estava desvalorizada, por causa da inflação, etc. Inflação. Né? E aí, assim, todo mundo ali sofrendo, principalmente os mais pobres. Você chega a uma pessoa com um discurso, né, forte, nacionalista, hipernacionalista, defender o povo alemão contra as atrocidades da França, e criou os inimigos, né? E começou a culpar alguns personagens. Aí você começa a culpar os judeus, né, que os judeus ali dentro daquela sociedade tinham um patrimônio muito grande, então vai culpar os judeus por conta do empobrecimento do povo. Isso é todo um discurso construído para criar inimigos em prol de um projeto de poder. Uhum. Só que o nazismo ele não só criou inimigos, ele matou inimigos. Então, ao mesmo tempo que ele discursou, ele silenciou as pessoas. Então, os judeus, não só judeus, homossexuais, religiosos, padres, foram silenciados com a sua própria vida. Então, os campos de extermínio mostram um pouco disso, dessa política de exterminar o outro, que aquele é meu inimigo. Certo. Né? E isso é muito grave. E esse foi um sistema político, estrutural ali da Alemanha. O socialismo e o comunismo, ele não é um pensamento que nega eu estou falando isso, posso falar muito tranquilamente, porque eu não sou socialista. Certo. Para começar, eu estou no partido de esquerda, sou um cara de centro-esquerda. Eu estou mais na social-democracia, entre o socialismo e a social-democracia, né? Posso falar muito bem sobre isso, porque assim, o socialismo é uma etapa para se chegar ao comunismo. Uhum. O socialismo em si, ele vai, na verdade, tirar assim, a ideia de que os recursos do Estado, eles vão ser socializados. Não só do Estado, como dos privados também. Os privados também, né? No caso, assim, tudo aquilo ali pertence ao Estado, né? Aí ele vai na verdade, ele vai, ao contrário de privatização, né? Vai estatizar as coisas, vai pertencer ao Estado, na ideia de que o Estado vai distribuir aquilo de forma igualitária. Aí entra essa questão. São duas questões diferentes. O socialismo e o comunismo tem uma ordem econômica por trás, tá? O nazismo tem uma ordem política social muito forte, por isso vai exterminar pessoas, inimigos. Ela não tem uma política econômica, o nazismo. Ali é ultranacionalista, está pensando só no Estado ali, inclusive o Estado está dominando. Ou seja, o comunismo ele nega o capitalismo, nega caso, o capitalismo, ele é antagônico ao capitalismo. O nazismo nasce nessa coisa que há de pior dentro da humanidade. Aí vai ver alguns argumentos, a galera vai comentar, vai falar assim, mas pô, Mussolini, a galera matou um monte. Aí a gente tem que entrar numa questão. Existe democracia e existe ditadura. Democracia pode existir dentro de um governo socialista e de um governo liberal. A gente no Brasil é um liberal. Quando fala liberal é econômico. Liberal na economia. Né? Hoje em dia você fala liberal... O termo liberal, ele é muito... falando de liberalismo. Liberalismo econômico. Então, você vai encontrar ditadura dentro de estados liberais. Você vê, o Brasil, por exemplo, passamos 21 anos de ditadura. O Brasil... Ditadura liberal, econômica liberal. Liberal, de certa forma. Ainda que tinha uma política nacional, desenvolvimento, etc., tinha uma pegada liberal. Aí você vai olhar países como... Financiada pelo outro país. Então sim, não era tão nacionalista, um país capitalista, né? Estados Unidos. Exatamente. Aí a gente vê, você tem vários casos que exemplificam isso, né? Isso. Então, assim, depois a gente pode conversar mais calma sobre isso. Mas aí você tem do outro lado, vamos supor, a China. Vou dar um exemplo da China. A política da China é uma política socialista? Não é uma política socialista, porque... Ela se apropria da questão, né, do comunismo. Eu nem defino a China como um país, de certa forma, socialista. Na verdade, ela tem moldes socialistas, mas tem uma ditadura ali, pesada, tá? Principalmente nas camadas mais populares. Mas ela tem uma presença muito forte de empresários, né? Capitalismo. Então, o capitalismo está embutido. Então, assim... Essa discussão de que esse pensamento aqui, a gente tem que exterminar, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque o socialismo não extermina o outro.
dentro de experiências socialistas, tiveram ditaduras. Sim. Cuba é uma ditadura. Porque a ideia original do E socialismo... é uma ditadura, tá, gente? Uma coisa bem clara. Cuba é uma ditadura, isso, ok? Isso. Para a esquerda e para a direita. Isso é uma coisa que precisa bem claro. Agora, essas experiências socialistas, cara, elas acabaram praticamente ali na queda do Muro de Berlim. Não são viáveis hoje, sabe? Então, eu defendo que a gente precisa construir, dentro de um Estado que é liberal, e o Brasil é liberal de certa forma, com suas complexidades, a gente precisa construir uma política de desenvolvimento social. Pra gente, eu defendo o combate às desigualdades. A gente tem que combater as desigualdades. Para que o filho do engenheiro, o filho do garçom, tenha o mesmo ponto de partida com as suas devidas colocações sociais. Né? Claro que o do engenheiro tem condição financeira melhor, talvez o filho do garçom não tenha, mas que eles tenham igualdade de oportunidades. Ambos podem entrar numa escola de qualidade, ambos podem fazer uma universidade se eles quiserem. Sim. Então é isso que eu defendo, né? E a gente tá... O que você acha da política de cotas? Cara, política de cotas é muito importante. É realmente reparadora? É realmente reparadora, porque assim, a gente vem num crescente de que a educação ela se expandiu no Brasil. A gente tem aumento de acesso ao ensino superior, por exemplo. Isso foi uma política dos anos 2000 para cá que aumentou um monte de universidade. Aí você vem aqui em Volta Redonda, tem o polo da UF da Terrado, aumentou o polo ali da Vila, tem um monte de universidade, FRJ, etc. Só que não adianta você ter o acesso se você não iguala as condições. Então a política de cota ela leva em consideração não somente se os alunos são negros, por exemplo, mas se são alunos de escola pública. Sim. Então ela tenta equalizar nesse sentido. Mas as políticas de cotas elas não foram criadas para durarem para sempre. Né? Elas estão equalizando as desigualdades aos poucos. Então a gente vai chegar no momento, e eu torço por isso, em que a gente não vai precisar mais de políticas de cotas. Certo? E se existir política de cotas, seja somente para a questão de alunos de escola pública, etc. Me incomoda, assim, eu particularmente, já ouvi algumas expressões que são utilizadas pelas pessoas que são contrárias à política de cota, de falar em privilégio negro. Eu acho que é uma expressão tão absurda. Como que você vai falar de privilégio negro nesse país, meu amigo? Nossa. Tem muita gente um grande sociólogo chamado Silvio de Almeida. Ele tem um livro chamado Racismo Estrutural, ele vai explicar sobre isso. Tem esse livro aqui. Essa dinâmica de que as pessoas estão pegando essa narrativa de opressiva, da opressão que de fato assolou a população negra em volta. Esse discurso se é negro ou se é preto, muitos falam sobre isso. Meus amigos que estudam isso falam, aonde pode chamar de preto que não tem problema. Então, essa política de desigualdade que a gente vê que isso está aos poucos sendo equalizado, com muitos desafios ainda, está melhorando. Ao ponto de que as pessoas que historicamente têm privilégios, e eu sou um desses. Sim, né, bem claro. Eu também sou. Somos, né? Nós somos. Eu acho que o privilégio que eu não tinha, eu não era rico, eu nasci pobre mesmo. Embora minhas raízes tenham não sei na sua, mas alguns dos meus membros familiares em algum momento foram negros. Sim. Meu avô, enfim. Não, essa... Porque a gente brasileiro tem uma miscigenação, né? Isso natural. faz parte, né? Mas, obviamente, não me declaro como negro. A gente, lógico, não tem nem como. Então, assim, a gente sabe a diferença do tratamento quando uma abordagem policial, que não são todos, sabe os bons policiais, tá? Que são a grande maioria da corporação, mas a gente sabe como que eles atacam no sentido de, chegam nas pessoas, né? Perdão, atacar acho que não é o melhor termo, uma que é branca e uma que é negra. A gente sabe que existe uma diferença muito grande de tratamento, né? Em reportagens, quando é negro fala que é traficante, quando são brancos da Zona Sul, são jovens jovens foram presos por tráfico. São coisas que a gente vê que são muito sutis, mas são complexas, fazem parte do nosso racismo estrutural. O Brasil vive um racismo diferente do norte-americano, né, dos Estados Unidos. É muito diferente. Lá é uma coisa bem explícita. Ao ponto, por exemplo, de aquele caso famoso, né, de uma mulher que se recusou a levantar do bondinho. Ela não vou levantar do bondinho, porque as cadeiras eram apenas para brancos. Negros não podiam sentar. Sim. Bairros para brancos. Isso lá é muito presente. Aí como a gente olha aqui para o Brasil e esse racismo estrutural nas desigualdades, nos comentários, né?
bonequinho de piche, a gente vê muito isso na escola, eu tenho que desconstruir isso o tempo todo. Eu escuto isso na escola, bicho. Tá, e você tocou num ponto que a gente tem muito ouvido falar, uma expressão também que para mim é um incômodo, que é o tal do mimimi. Eu acho que ele é aplicado de forma errada, porque existem alguns casos que são mimimi, mas totalmente contrário do que se diz. Eu acho que a ofensa, a gente tem que ter empatia para sentir na pele o que a outra pessoa está sentindo. Sim. Às vezes não é porque um não se incomoda, pode chamar do que quiser que não me incomoda. Eu acho que no fundo incomoda sim. Às vezes as pessoas falam isso para não se vitimizarem. Sim, sim. Mas é um incômodo, né? E aí eu vejo em algumas situações as pessoas falarem, mas antigamente que era mais fácil de se fazer piada, porque hoje em dia não pode falar de nada, de ninguém. E como é que você vê esse tipo de pauta, não só com relação às piadas voltadas para negro, mas também as piadas de xenofobia, né, com outras populações de outros países, e isso agora tem voltado à tona. Por causa do 11 de setembro. A gente tem a questão dos árabes, né? Sim. Eu mesmo já ouvi outro dia alguém conversando, falando assim, outro dia entrou um cara aqui de turbante. E eu fiquei até assustado, assim. Eu lembro disso, isso era muito presente na minha época de escola, porque foi durante, quando aconteceu o 11 de setembro, aqui de fato, que na escola todo mundo chamava o Homem-Bomba, tinha umas piadas, tinha umas coisas bem estereotipadas em Cacete e Planeta, né? Tinha essas coisas. E um pouquinho antes também, na época dos Trapalhões, que eu já não peguei os Trapalhões completos, assim, né? Mas eu peguei as reprises. Então nas reprises eu via isso. Tá rindo, eu sou novinho, tá? Eu tenho 30. Então assim... A gente já tá no ENTA já. Não, vocês pegaram no início, pô. Fala a verdade. Não, no início o Zacarias e o Mussum eram vivos. Sacanagem. Não, mas eram. Todos os 4 eram vivos. Só que a gente já pegou anos 80, né? Anos 80. Porque eles são desde 60, 70, não sei. 70? 70, né? 70 eu não... A gente pegou no começo. Não, e as piadas, você para pra ver, as piadas eram homofóbicas. Muito, né? E assim, é claro que era uma outra realidade histórica. As pessoas não discutiam sobre isso. Hoje a gente tem acesso à informação. Então se você manifesta esse tipo de pensamento, assim, acho que você tem que... E eu me coloco isso em todo momento. Eu sou um desses que preciso me desconstruir. Faz o trabalho de pesquisar a fundo o que significam as coisas, né? Vai no Google, cara. O Google tá aí. Vamos lá, vamos estudar, vamos ler, vamos saber como as coisas são. Então, aí você tocou numa outra pauta que a gente estava falando sobre a questão do racismo, mas tem a questão da homofobia. E é uma questão muito complexa e a gente vê que até o próprio grupo, né, que acompanha, que apoia o presidente Jair Bolsonaro, a gente sabe que muitas dessas pessoas que estão ali envolvidas têm essa questão muito enraizada da homofobia, né? E alguns grupos religiosos que dão sustentação até deram sustentação em São Paulo, na Avenida Paulista, predominantemente grupos de igrejas evangélicas, não sei se igrejas católicas também, mas alguns setores a gente sabe setores da que igreja católica conservadores muito fortes. E você, como um católico atuante, como que você vê isso, essa situação da homofobia, como você enxerga a homoafetividade, né? Enfim, queria que você falasse um pouco sobre o que é um fato delicado, porque a gente está tratando de política, a questão das minorias, e quando entra nessa celeuma, às vezes há um conflito de religião com a questão da homoafetividade. Como é que você lida com isso? Como religioso e ao mesmo tempo também como agente político. Então, Rafael, é o seguinte, a gente tem, como o racismo é estrutural, e a gente sabe que, inclusive, a própria igreja, historicamente, e aí eu falo isso como historiador, tem documento para dizer, né? Também tratava a questão da escravidão como algo pecaminoso, assim. É escravo porque cometeu pecado, né? Sempre existiu esse discurso. Era para justificar a pirâmide social que existia. E tem ali. pastor que é deputado que recentemente falou a mesma coisa em pregação, né? São amaldiçoados, né? Os africanos, por isso foram escravizados. Sim, eu disseram isso, né? É um absurdo, né? Então, assim, esse tipo de discurso também é relacionado à questão da homoafetividade. E eu tenho muitos amigos que eu converso muito sobre isso, né? Amigos próximos que são homossexuais e que conversam muito comigo, me desconstruíram muito ao longo dos anos.
ao ponto de, mesmo sendo líder de um grupo católico, né, que é o Parresia, de jovens ali, que a maior parte dos nossos membros eram homossexuais. E se sentiam acolhidos no nosso meio, porque a gente criou toda uma estrutura de acolhimento, etc. Que essas pessoas, independente de como elas se identificam, elas têm fé também. Porque o homossexual não pode ter fé, não pode ser católico, pode ser religioso. Por que não? Pode ser o que quiser. E essas pessoas têm fé. Essas pessoas, poxa, eu quero ir na missa, eu quero comungar. E a gente fez todo um trabalho de conscientização de que, se você quer, você vá. E vá mesmo, viva a sua fé. E que existem questões, o amor de Deus é gigantesco. E a gente nunca tratou isso como um pecado. Então é uma questão muito de metodologia, sabe? Pastoral, etc. Só que assim, essas pessoas se encontram, vão para uma missa, e às vezes um padre, eu não estou dizendo situações específicas, tá, gente? Assim, no geral, a gente vê muito isso na internet. Sim. Teve um fato aí de um bispo que foi entrevistar um rapaz, por exemplo, vocês vão achar na internet. Foi entrevistado. Foi entrevistado. Ele todo alegre para entrevistar, sim. E ele, não quero falar sobre isso, não. E ele se sentiu mal, e depois teve que pedir desculpas. Então a nossa igreja, na estrutura, eu falo como membro da igreja católica, claro que eu não falo o nome da igreja porque não sou padre, não sou nada, mas sou leigo. Tem seus preconceitos enraizados, muito grandes. Sim. Só que a gente vale um olhar de que os nossos irmãos e irmãs, amigos, familiares, estão ali. Então merecem todo cuidado e amor, como qualquer outra pessoa. Então a igreja tem que ser um espaço para todos, né? E, então, assim, eu sempre defendi isso enquanto membro de liderança de juventude, em movimentos sociais. Então, assim, cara, vamos desconstruir esse pensamento, né? As pessoas vão deixar de ter sua fé por conta disso? Não, jamais. Então, a gente sempre criou um espaço de acolhimento. Eu acho que essa deve ser a pedagogia. Agora que, de fato, os setores mais conservadores da igreja são preconceituosos, e são não só preconceituosos no sentido de não acolhimento, mas atacam mesmo com palavras, com discurso, com narrativa, com homilia, com pregação, com música. Isso acontece, né? E é muito forte. Agora tem um ponto mais complexo ainda nessa discussão. Tá bom, eu vou colocando aqui, porque assim é legal, é bom que a gente está trocando ideia. Acho que um pouco mais avançado do que isso, é um tema relativamente novo para as pessoas, que não se trata especificamente da homoafetividade, mas da identidade de gênero. E aí eu vou dar alguns exemplos. Eu acompanhei outro dia, tem um canal na TV, na TV a cabo, acho que é TLC, se eu não me engano, onde passa a vida de Jazz. Jazz era um menino, nasceu com os órgãos... Sim, é um filme. Não, esse é um... É o documentário do filme? Não é um documentário, é uma série. Ela passa, tem capítulos, assim, passa o dia a dia dela, da Jazz. Era um menino... Estou confundindo com um filme bem legal, que o cara ficou preso e depois acolheu. Não, era um menino que... assim, acompanha-se a vida que agora Jazz é uma menina, virou menina, né, ela passou pela transição, e como que a família convive com isso. Ela tem mais 2 irmãos homens, eram todos homens. Só que desde pequenininha ela se vê como uma menina, sempre foi uma menina. Ela nunca se sentiu bem nas práticas esportivas dos meninos, ela nunca se viu vestida com roupas masculinas, ela sempre se viu como uma menina. E aí, observando isso e com uma família muito bem estruturada, ela foi... criou-se, né, uma plataforma interessante, porque a família, quando apoia, você cria, sim, né, uma outra coisa. Até que ela faz a transição na adolescência, ela faz mesmo a transição, que é uma menina, e você olha o comportamento dela, é toda uma menina. Só que ela participou de um debate, foi feito um debate americano em torno da vida de Jazz. E por isso que virou documentário, virou série, porque é uma situação muito complexa. E muita gente, mesmo que a família dê toda a estrutura para ela sofre no dia a dia com o preconceito da sociedade. Como é que você vê isso? É mais difícil lidar com a identidade de gênero do que com a homoafetividade, ou está no mesmo patamar? Olha, eu posso falar como cidadão que vê isso acontecendo. Sim. Não é meu lugar de fala, né? Lógico. Só essas pessoas vão sentir sentem na pele o que é isso, mas assim, vou fazer uma análise do ponto de vista sociológico, né? O que eu posso fazer como historiador, de que e como agente político, né? Porque a gente está na política, a gente tem que pensar na sociedade como um todo, não só em grupos. Então essas pessoas são cidadãos, pagam seus impostos,
Essas pessoas trabalham, geram renda para o Brasil e logo elas devem ter os seus direitos resguardados, né? Outra coisa importante, que até o finalzinho, acho que até o início da década de 90, a questão da homossexualidade era tratada como um transtorno pela OMS. Tem 30 anos que isso não é mais uma doença, considerada uma doença. E logo da Organização Mundial de Saúde, né? Sim, porque de fato nunca foi. Não é porque não era considerado, porque é por causa do preconceito mesmo. Agora, ela não é uma doença. Ou seja... Existiam tratamentos psiquiátricos para isso, que eram dolorosos. Inclusive, estavam tentando voltar com isso, né? E, assim, olha, essas questões são complexas e as pessoas precisam se sentir, dentro de um ambiente democrático, como deveria ser na sociedade, abertas a se identificar como elas quiserem. Elas querem ser, sejam, vivam, se amem e vivam sua vida. Eu acho que isso é o mais importante de tudo. Sem contar também que agora a gente vai falar sobre transfobia. Do ponto de vista assim, sociológico, se a gente olhar, a transfobia é mais grave ainda que a homofobia. Porque mulheres trans têm sido assassinadas no Brasil. Pessoas trans no geral. É uma epidemia. É uma coisa, é doença do mal dessas pessoas que fazem isso. E a gente, existem grupos de pesquisa que têm levantado esses dados. Tem o Grupo Gay Bahia, que tem um trabalho de levantamento de dados muito importantes, né? E fez o levantamento sobre assassinato de homossexuais e percebeu que, na comunidade LGBT no geral, LGBTQI+, de que as pessoas que são trans são mais vulneráveis, muito mais vulneráveis. E a gente precisa criar uma sociedade que acolha essas pessoas. Precisa muito fazer isso. Agora, eu fiz essa provocação com relação a tanto a situação da homoafetividade quanto a da questão de identidade de gênero, para entrar numa situação onde você milita com plenitude, que é a área de educação. Sim. Em que momento que esses dois fatores entram, de que modo que isso pode chegar aos alunos e como você vê toda essa política contrária a que isso chegue nas escolas? Isso é um projeto de poder político. Então, assim, se a gente volta a entender o que é, por exemplo, Escola Sem Partido, a gente vai entender que o Miguel Najib, que é o fundador, que é um advogado, ele é cunhado da Bia Kicis, que é deputada federal, da ala bolsonarista. Então, antes dela ser eleita, ele já estava articulando isso politicamente e ela foi eleita baseada nessas pautas. Então, existe um projeto de poder ali por trás. O Escola Sem Partido, que é o grande expoente dessa política que tem discutido a questão de gênero nas escolas, criminalizado isso, né? Tem perseguido muitos profissionais de educação ao longo dos anos, deu uma diminuída agora, porque isso principalmente aconteceu em 2018. Só que o Supremo e várias instâncias do nosso Poder Judiciário trataram essa questão do Escola Sem Partido como projeto de lei, né? Como algo inconstitucional, que de fato é. Então eles perderam força jurídica sobre isso. E de fato, nosso maior problema não é essas questões na escola. Nossos alunos estão preocupados com o que eles vão comer. Eu chego na sala de aula para explicar o conceito que eu tenho que explicar para eles de nazismo, como a gente estava falando antes. Eu tenho que entender que os meus alunos às vezes chegam com fome. Com fome. E não existe mais nada mais desolador, nada mais triste, nada mais dolorido do que a fome. Eu sei o que é fome. Eu já passei fome. Eu sei o que é isso. Né? Eu sou criado numa família que passou muita dificuldade. No ponto de não ter janta um dia, minha mãe, muito mal, que a gente foi salvo por uma amiga da minha mãe que percebeu que eu era criança, que a gente passou na casa dela e que eu fiquei olhando a comida. Ela foi lá levar a comida pra gente. Eu sei o que é fome. Então eu sei que o nosso aluno, a maior dificuldade dele é isso. Na educação hoje são essas coisas, as desigualdades, né? E aí, essa questão da homofobia, ela está atrelada. A gente tem que combater esse ódio todo, mas ali na escola. Eu acho que é o grande lugar de combater as desigualdades é na escola. E sabe, Rafael, eu fico preocupado quando essa galera, esses políticos, eles vão para o Congresso Nacional e conquistam o seu voto, às vezes o nosso voto, com esse discurso tão fácil. Discurso fácil, né? Porque, cara, nosso povo é religioso, cara. Você vai chegar na rua e pergunta qual é a sua religião. Eu sou católico, sou evangélico. A maioria das pessoas tem religião, tem princípios familiares muito presentes na questão do cristianismo. Aí você vai e cria um discurso, uma narrativa de que, olha, seu filho, ele está sendo influenciado a se tornar homossexual. Esse é um discurso simplista.
Sim. Assim, eu nunca vi isso. E você ataca pessoas que não têm uma profundidade de discussão filosófica, como as pessoas que têm mais conhecimento até têm. Aí chega na população mais pobre, mais simples, que ela está preocupada com as questões morais, porque ela vai na igreja, etc. Aí vê alguém falando um negócio desse, ela compra. Não vou deixar. Ideia, né? Não, meu filho não vai ser, não. Então, essas questões que são problemáticas. Aí, bicho, você chega na escola, aí você está explicando matéria, uma coisa importante ali, aí me chega uma notificação. Essa notificação, isso não aconteceu comigo, aconteceu com colegas. É extrajudicial, né? Ou seja, não tem nenhum parâmetro legal, mas ela pode ser enviada, porque existe no site do Escola Sem Partido existe esse documento. E começa uma perseguição, aí tem aluno filmando na sala de aula, sendo utilizado como barganha política para esses grupos. Tem uma deputada do Rio Grande do Sul que tirou foto com o aluno da sala de aula com a camisa do Bolsonaro e que mandou os alunos filmarem os professores. Estava tentando criar um projeto de lei por causa disso, né? Para tornar possível que a aula seja gravada. Minha aula não pode ser gravada, eu tenho direito autoral, minha aula é minha, eu preparei, eu estudei, né? Então, assim, são coisas gravíssimas e que vão minando a educação, a vida dos professores, a mentalidade dos professores ficam cansados. Que tanta coisa séria para discutir, eles vêm atacar coisas que não existem. Então, eu acho que a gente precisa retomar de fato o que era o problema. E olha que coisa interessante. 2020, final do ano, discussão sobre o Fundeb, o novo Fundeb, que é constitucional. 70% dos municípios precisam da verba do Fundeb, senão não paga professor, bicho. Senão a educação quebra no país. Quebra, não funciona. Não vai ter aula para os seus alunos. 70% dos municípios, tá? Inclusive Volta Redonda, Barra Mansa precisa desse recurso para pagar professor e para financiar a educação. Estrutura, bancar a estrutura da escola. Aí você vai pensar, poxa, vai ser unânime, né? Todo mundo vai votar a favor, porque é uma coisa séria. Até o cara que é o cara lá do Centrão, ele sabe que sem esse dinheiro vai acabar a educação no município, não vai ter nem aula. Aí me vem 5 deputados e votam contra. Só 5. De 513, 5 votam contra. Aí você vai ver quem são os 5. Deputados bolsonaristas. Daquela raiz mesmo, católico, gente que se diz católico, que fica pregando esse tipo de coisa. Qual foram os argumentos deles? De fato, eu não consegui entender o argumento. Ah, não, mas a gente tem que pensar aí que a educação não pode ser assim, tem que ser financiada, tal forma. Começaram a criar uma narrativa meio liberal para justificar, sendo que os liberais votaram a favor. O Novo votou a favor, o Partido Novo. Nisso, o que você acha desse vale? Não é um ticket que eles queriam... o ticket de educação. Eu sei o que você está falando. Educação. Que é assim, as pessoas vão lá, você ganha o vale do governo, você pode matricular na escola particular, etc. Eu acho que é o seguinte, e aí muitos liberais vão concordar comigo. Tenho amigos que são do Partido Novo, galera que é liberal mesmo. Galera do MBL que eu converso. Porque é engraçado, tem gente da esquerda que não conversa com ninguém. Eu converso com todo mundo. Converso com a galera do MBL, a galera do PSOL. Não tem problema nenhum com isso. A gente vai encontrar convergências. Vai ter um monte de divergências, a gente pode se xingar, brigar, mas aqui, vamos sentar e vamos encontrar o que é comum. Essa galera vai sentar comigo e vai falar o seguinte, qual que é a função do Estado? Todo mundo vai encontrar o mesmo pensamento. Educação, oferecer educação, segurança e saúde pública. Essas 3 bases são do Estado. A gente não tem como tirar do Estado. Então, você vai discutir política econômica, você vai discutir imposto, discute o que você quiser, tá? Junta com o liberal, põe o conservador, põe o comunista e vamos debater. Mas essas 3 bases acabam encontrando sentido. Elas sabem que quem tem que fornecer segurança não pode ser privado, tem que ser o Estado. Educação, com as proporções que nós temos de Brasil, praticamente um continente, mais de 210 milhões de habitantes, tem que ser pública. Então, não tem como. Por isso que existe o Fundeb, para financiar a educação pública, porque os municípios não têm recursos. E a saúde, como que você vai tirar o cara que não tem um recurso, vai chegar lá no hospital, quebrou a perna, vai ter que pagar, olha os Estados Unidos, vai ter que pagar uma ambulância, 50 mil reais. Não tem condição, nosso povo padece, vive na pobreza, e aí a doença acompanha a pobreza, infelizmente, por causa das questões precárias, de saúde, né? Agora, se você quer discutir, por exemplo, saneamento básico, pode discutir se vai privatizar ou não. Estão discutindo isso. Estão discutindo, vai privatizar a SEDAI. Eu estou aberto a discutir. Eu não concordo com muitas coisas, mas a gente vai discutir. Então, agora, esses 3 pontos, até os liberais mais tensos que eu conheço defendem. Agora, em relação a gente falar em papel do Estado, e aí você, como você é uma pessoa de centro, não confunda com centrão, que é um troço totalmente diferente. É outra história. Uma coisa de centro mais inclinado para a esquerda, ou centro mais inclinado
Mais para a esquerda. Mais para a esquerda. Como é que você vê o papel do Estado? Então você se vê como um social-democrata que reza pela cartilha do capitalismo. Ou não, com ressalvas? Não, eu sou crítico ferrenho do modelo capitalista. Modelo capitalista. Então, neoliberal que a gente vive, de consumo. Então, assim, eu não consigo me definir como eu sou isso. Porque eu tenho críticas aqui e ali, eu estou tentando encontrar onde eu estou ali, formato, né? Mas assim, eu sou crítico a todos eles. Porque assim, eu tenho um grande dilema com relação à questão do socialismo, do comunismo, como uma ideia. Eu acho que como ideia, como uma ideologia, é uma coisa fantástica. Mas eu acho que a população, predominantemente que vive nesse planeta, não digo nem um país específico, mas no mundo como um todo, de um espírito de consumo. Logicamente que esse espírito foi modelado ao longo dos tempos, e é um papo para mais de metro. E além de tudo, nós somos competitivos. Sim. E essa estrutura de socialismo, eu sou a favor da competição. Ela não consegue encontrar lugar sem ser numa ditadura, ou não? Ou existiria uma possibilidade de você ter... Ou existiria um modelo híbrido de socialismo com capitalismo? Não, eu não acredito, como eu falei, eu não acredito no socialismo como modelo, né, único, assim. Não funcionaria. Não existe nenhuma prova, nenhuma experiência social que demonstre isso. Agora, como eu falei, eu não sou contra a competitividade. Eu acho que somos competitivos. Desde que o ponto de partida seja... que a gente tenha ponto de partida que sejam... Não necessariamente iguais, que equidade é diferente de igualdade. Sim. Né? Mas que a gente tenha equidade nesse ponto de partida. Porque uma coisa é você botar um jovem que estudou o 3º ano do ensino médio numa escola particular, com todos os professores ali, e no meio de uma pandemia, tendo recurso, notebook, internet, ar-condicionado, um monte de coisa, do que o meu jovem de periferia que não conseguiu acessar a plataforma. E, por exemplo, eu estou dando aula numa escola em Resende, meus alunos estão sem professor desde o início do ano, cara. Eles são atrasados. Como que ele vai competir? Falar em competição, então eu vou numa raiz mais complexa. Hoje a gente vai estar filosofando aqui, cara. Como é que você faz uma avaliação com relação... Imagina uma pessoa que ela, por uma situação dela e por mérito dela, ela conseguiu alcançar uma fortuna, né? Vamos pegar um youtuber aí, que emergiu do nada e o cara conseguiu fazer sucesso, virou bilionário. Não vou nem no YouTube, vou no cantor. Recentemente foi colocado que o Thiaguinho, o cantor Thiaguinho, ele é um bilionário. E a gente sabe que ele saiu do nada, né? Ele foi surgindo da periferia e foi conseguindo o seu espaço. Hoje ele é bilionário, porque ele investe, ele tem empresas, ele é um bilionário. E a fortuna dele é para mais de gerações futuras, é uma fortuna que ele não precisa daquilo para ele viver. Ele, com muito menos, ele viveria com muito conforto. E sabendo que, e por conta de ser competitivo, e que é legítimo, ele não está fazendo nada de errado. Dentro do nosso prisma capitalista, ele é uma pessoa que tem o valor dele, que é o show, a representatividade que ele tem enquanto cantor, e ele ficou bilionário por conta disso. Honestamente. E por outro lado, a gente sabe que os recursos que nós temos no nosso planeta são limitados. Eu nunca fiz conta não, viu, Raoni? Mas eu acredito que eu acho que todos os recursos hoje presentes na Terra seriam suficientes para alimentar todos os seres humanos dignamente. Acredito eu. Que teriam total capacidade de todas as pessoas viverem com dignidade. Todas. Mas o que você acha dessa discrepância? Ainda que o Thiaguinho eu usei como exemplo, mas podia ser outro. Uma pessoa que inventou um sistema de computação que é único e ele vende a licença daquilo sem precisar de fazer nenhum reinvestimento naquilo. Ele vendeu aquela fórmula e ele ganha royalties em cima daquilo continuamente. Enquanto isso, tem uma camada populacional que morre de fome todos os dias. Essa competitividade, ela não deveria ter um limite? Como estabelecer esse limite? Ou não? Tem que continuar dessa forma? O que você vê disso aí?
Foi então, complexo agora. Não, é negócio tenso. Você me deixou aqui. Não existe uma resposta para isso, porque assim, existem várias discussões de várias áreas tentando pensar sobre, por exemplo, tem um livro incrível que eu indico, do Yuval Noah Harari, que tem uma trilogia dele incrível, ele é um historiador, chama Sapiens, né, uma história da humanidade, e depois tem um Homo Deus, tem vários livros dele que vai falando assim, onde chegará a humanidade, né? Ele vai discutindo, ele fala do passado, outro do presente, depois ele vai falando onde chegará a humanidade no futuro, pensando um pouco sobre isso. Mas eu acho assim, o que eu posso propor, eu enquanto agente social, para tentar transformar isso, né? Assim, vamos dar uma olhada nos Estados Unidos, tem um grande exemplo. Lá tem muitas desigualdades, a gente falou sobre um monte aqui, saúde, por exemplo, mas tem uma coisa bem interessante lá, que é assim, você tem uma grande ideia, Rafael, você tem uma ideia muito legal. Aí você tem uma proposta bacana, você estudou, fez um projeto, desenvolveu um projeto. Só que como que você, pobre, vindo da periferia, vai conseguir colocar esse projeto para funcionar e rodar e você ganha dinheiro com isso? Você vai buscar o quê? Um empréstimo no banco, se você tiver condição para isso. Né? Tu vai olhar sua vida passada, né? Suas 3 gerações anteriores e vai liberar lá o crédito. Né? Aí o banco vai falar assim, não, mas a gente financia só 20%, aquela coisa toda, banco né? O juro é tanto por mês. Ele vai virar meu sócio. O Brasil, a gente sabe... O banco vai virar meu sócio no empreendimento. Exatamente. A gente sabe que os juros no Brasil é algo gigantesco, né? Então, assim, ele vai lá, vai tentar financiar isso, vai se endividar, às vezes não vai dar certo porque não tem oportunidade, janelas de oportunidades para ele desenvolver o seu negócio. Às vezes a ideia é boa, a ideia é ótima. Por outro lado, você chega nos Estados Unidos, eu vou dar o exemplo do Facebook. Aí você pega lá o Zuckerberg, ele tinha uma ideia, uma proposta, chegou num evento que tinham pessoas que poderiam investir nesse projeto dele e apresentou um projeto e um brasileiro, inclusive um brasileiro bilionário olhou. Hoje bilionário, o homem mais rico do mundo, do Brasil, né? E aí ele olhou e falou assim, o segundo se tornou, foi o Jorge Lema, né? Aí ele olhou, que era o primeiro antes, olhou e falou assim, ótima ideia, vou investir nisso. Não, mas é com juros? Pegou dinheiro emprestado no banco? Não. Aqui, vou te investir tanto. É isso que você precisa? Toma aqui, põe para funcionar. Se der certo, eu sou sócio seu. Eu vou ganhar uma parte ali. Mas a ideia é sua, você botou, vou botar o dinheiro ali para rodar. Deu certo ao Facebook, o que é hoje? É o que provavelmente vai uns cortes aí, vai para o Facebook. Então, eu acho que a gente precisa criar janelas de oportunidade e isso só se faz com política pública. Não adianta eu vir aqui falar na internet. A gente tem que ser eleitos ou eleger pessoas que vão estar lá discutindo esses projetos e tentando criar um ambiente econômico no país, seja favorável a esse tipo de investimento. E aí para que o jovem e aí vamos criar um acesso à escola pública, né? ao IFRJ, que são os centros de pesquisa, são universidades. Então, a gente tem que criar esses caminhos para que os nossos jovens, eu falo nossos jovens, mas toda a população no geral, tenham acesso a essas oportunidades. Cara, pra você ter uma ideia, o que mais tem é edital aberto na internet. Mas os nossos jovens não sabem. Sabe o que eu estou fazendo essa semana com os meus alunos? Acabei de receber mensagem aqui, antes de vocês chegarem, de um professor da FRJ de Resende. Ele mandando para mim todos os cursos, os programas e os dados referentes à inscrição que esses alunos de nono ano podem fazer. Estou criando um grupo no WhatsApp com os meus alunos, porque eles não sabem como se inscrever num processo seletivo para tentar o ensino médio técnico. Eles não sabem nem que vagas são, nem que cursos são. Falta informação e também falta acesso. Muitos deles também, e muitas escolas públicas, você não tem uma internet que possa atender também os alunos, que eles possam ter acesso a esse tipo de coisa também. Sabe que acha que existe também uma questão importante? Tem muita gente que, até da própria esquerda, eu coloco como eu já fui crítico, que critica muitos grandes empresários de sucesso e que reconhecem essas desigualdades e que, de certa forma, investem para que essas desigualdades acabem. Falei do Lema aqui, né, Jorge Paulo Lema. Tem críticas, inúmeras críticas a ele, pode criticar à vontade, mas pelo menos ele põe o dinheiro dele em projetos sociais. E você põe o quê? Pergunto. Você aí, dono de uma empresa tal, não sei o que você é, mas você põe dinheiro, investe em projetos sociais? Não sei, não conheço a sua vida, mas é uma questão para perguntar, para a gente questionar. Falam muito mal do Luciano Huck. Legal, fala mal do Luciano Huck à vontade. Mas ele pega a grana dele lá e investe uma porrada de coisa. Você faz isso? O que você tem feito para mudar a sua realidade? Então, assim, eu acho que a gente precisa também pensar nessa humanização, que é importante. Eu tenho um amigo meu que é empresário em Volta Redonda, um cara fenomenal, incrível. Cara, eu faço aqui o jabá.
Marcos, o nome dele. Ele é inteligentíssimo. O cara, fora do sério humano, tem uma empresa de cosméticos na vila. E o cara, ele tem uma visão de mundo muito interessante, que ele falou assim, olha, Raoni, eu cheguei no ponto que tá ok a minha vida. Posso viajar, eu tenho meu carro, minha família, tal, tem tudo direitinho. Mas eu quero fazer diferença na vida das pessoas. E ele começou a investir, formando essas pessoas que estavam precisando, na época de pandemia, trabalhar, fazendo um concurso mesmo, o cara saber como usar o medicamento, o esmalte tal, o shampoo tal, o creme tal. Começou a investir nessas mulheres, principalmente mulheres, que precisavam de grana extra. Então eu pergunto, o que você tem feito para melhorar a sociedade? Quem tem muito tem que partilhar. Essa é a economia de Francisco, né? A economia do Papa Francisco. Sim. Eu estou fazendo um curso sobre economia de Francisco, que ele vai discutir num texto dele chamado Fratelli Tutti, que é incrível. E aí que a gente encontra a convergência. A gente pode viver num sistema capitalista que não tem como a gente mudar isso, mas a gente pode humanizar. A gente pode trazer, infelizmente a gente não tem como mudar as estruturas tão fortes, né? Por isso não dá para fazer socialismo, mas a gente consegue tornar uma sociedade com mais equidade. Trazer isso para a essência, para a educação, para a saúde, dando oportunidade para as pessoas. Eu acho que é isso que a gente consegue fazer. Eu demorei muito tempo para pensar desse jeito. Porque, claro, você é adolescente, você é revolucionário, você quer fazer isso, vai mudar, vai transformar o mundo. Aí você, na hora que você começa a encarar a realidade, você vai para a sala de aula, você percebe que as coisas são bem assim, não? Raoni, o papo tá bom demais, sem conversa para... Agora encerra. Falta 3 minutos. Deu um... Não, vou encerrar agora. Vai encerrar já? Então... Raoni, o papo tá bom, já temos 1h30 de papo. Caraca, acho que é o programa que mais teve tempo aqui, mas é um papo que vai deixar para outras discussões. A gente vai ter que criar um outro momento para a gente fazer uma nova conversa. Meu filho, professor, você deu o microfone, já era. Bicho. Rapaz, é muita conversa, é bom a gente ficar trocando ideias. Eu quero agradecer a sua participação aqui. Eu que agradeço o convite, Rafael, muito obrigado, tá? Valeu mesmo. Meu amigo, obrigado aí, nosso cameraman. Grande Carlos, nosso esse diretor de imagens. Muito obrigado pelo carinho, pelo convite, né? Que entrou em contato comigo. Estou à disposição, cara. Obrigado. Valeu, nós conversamos aqui com o Raoni, liderança comunitária, liderança social, liderança política do município de Volta Redonda. É suplente e está nessa iminência aí, de repente até pode virar vereador. E a gente cria uma outra oportunidade, se acontecer isso de fato, a gente conversa. Vai ser um outro motivo para a gente conversar com ele de novo. Aí já motivo não vai faltar. Já sentado na cadeira de vereador. Raoni, obrigado mais uma vez. Sala de visitas, sempre trazendo aí entrevistas, grandes participações aqui para a gente pensar, né? Mais importante é as pessoas terem essa coisa de ter o pensamento crítico. Obrigado mais uma vez e até o próximo Sala de Visitas.